mundo. A OMS afirma que a Covid-19 cresce exponencialmente. E se todos os países não agirem de forma agressiva, milhões de pessoas podem morrer. Os Estados Unidos ultrapassam a China em número de casos confirmados. Na Espanha, o número de mortes chega a 4.000. Ambulâncias na Itália servem de leitos para os pacientes isolados. Um mês depois do primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde anuncia que a fase crítica da pandemia será nos próximos 30 dias. O governo e o Congresso fecham um acordo sobre o valor destinado a trabalhadores informais durante a crise. Mas especialistas dizem que a ajuda tem que ser ainda maior. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o governo não deve, neste momento, se preocupar com o impacto dessa despesa nas contas públicas. No Reino Unido, o governo vai bancar 80% dos salários de quem ganha até R$15 mil. E o G20 decide injetar cerca de 25 trilhões de reais para medidas econômicas, sociais e de saúde. Cientistas brasileiros sequenciam em tempo recorde o genoma do novo coronavírus no país. A pesquisa vai ajudar no desenvolvimento de remédios contra a doença. O Jornal Nacional está começando. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o mundo atingiu 500 mil de casos confirmados de Covid-19. E esse número está acelerando a uma taxa exponencial. Nos últimos 2 dias, o mundo registrou mais 100 mil novos casos de coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse numa rede social que sem ação agressiva em todos os países, milhões de pessoas podem morrer. Hoje faz um mês que o Brasil registrou o primeiro caso. E são quase 3 mil agora, segundo o Ministério da Saúde. 482 de ontem para hoje. Os mortos são 77. O registro de 20 mortes num único dia é o maior até agora. O Ministério da Saúde traçou um perfil de vítimas e de infectados. Desde o dia 26 de fevereiro, quando o Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus, 391 pacientes precisaram ser internados. Desses, 341 estavam em estado grave, ou seja, dos internados, 87% precisavam de cuidados especiais em enfermaria ou UTI. A maioria era de homens. 52% tinham mais de 60 anos, mas 43% dos casos graves ocorreram em pessoas de 30 a 60 anos. O Ministério também analisou as primeiras 59 mortes. A maior parte tinha 60 anos ou mais, mas 5 óbitos foram de pacientes de 30 a 50 anos. 6 em cada 10 brasileiros que morreram de Covid-19 tinham problemas de coração. 4 em cada 10, diabetes. E 1 em cada 4, problemas no pulmão. O Ministério da Saúde também avaliou o que pode acontecer daqui para frente, em abril. E os próximos 30 dias serão piores, de acordo com os técnicos. Estamos no início da epidemia no país. Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na fase crítica da pandemia. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. Tem gente fazendo previsão que no final desses 30 dias nós vamos ter 50 mil casos, que nós vamos ter não sei quantos óbitos. Essas simulações, por enquanto, são muito precoces para a gente fazer. O secretário de Vigilância Sanitária também falou sobre as próximas semanas da doença no Brasil. O secretário disse que o pico da propagação do novo coronavírus vai coincidir com a época em que 2 outras doenças se espalham com muita força no Brasil: a gripe influenza e a dengue. Na China e na Itália, os surtos de influenza aconteceram antes dos picos de coronavírus. No Brasil, a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza. Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente. O desafio vai ser
trabalhar, nós teremos pelo menos 3 epidemias simultâneas. Teremos o coronavírus, que é uma novidade, teremos influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos também o pico de dengue. Então, nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza, próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção: aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. O secretário também disse que é cedo para avaliar as medidas de distanciamento social que foram tomadas até aqui em todo o país. Estamos ainda no início da epidemia. Como epidemiologista, eu digo que é muito precoce avaliar o impacto dessas medidas neste momento. Então, ainda é muito recente. As medidas mais intensas foram tomadas pelo Estado de São Paulo, não tem nem uma semana direito. Então, ainda é muito precoce, mas eu não tenho dúvida que essas medidas elas irão influenciar de alguma maneira. O secretário executivo do Ministério, João Gabardo, afirmou que o governo está se preparando para enfrentar o período de aceleração da doença. Nós vamos ter daqui para frente, quase que diariamente, um número de casos novos superior ao número de casos novos do dia anterior. E é bem provável que nós tenhamos daqui para frente um número de óbitos maior do que o número de óbitos do dia anterior. Isto num período que nós imaginamos que deva ocorrer ainda entre 20, 30 dias, é esperado, vai acontecer. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando transformar essa montanha num morrinho. Em vez de ter uma montanha grande, nós vamos transformar ela num morrinho. Então, ainda tem muito chão pela frente para a gente poder chegar no alto, pode ser num alto baixinho ou num alto bem grandão, para começar a descer. Então, ainda estamos no pé da montanha. O Ministério informou que já comprou 45 milhões de máscaras, toda a produção nacional e mais importações. E criou uma plataforma para receber doações de pessoas e empresas para o combate ao coronavírus. O governo federal proibiu por 30 dias o desembarque de estrangeiros no país por meio de portos. A medida completa as restrições já impostas nas fronteiras terrestres e nos aeroportos. Desde a notificação do primeiro paciente de coronavírus, em fevereiro, o Brasil teve uma explosão de internações de pessoas com insuficiência respiratória grave. De acordo com a Fiocruz, na semana entre os dias 15 e 21 de março, eram 2.251 pessoas internadas com sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar. Esse número é 10 vezes maior do que a média histórica de hospitalização nos meses de fevereiro e de março. A síndrome respiratória aguda grave pode ser causada por vários tipos de vírus, entre eles o novo coronavírus. Ainda segundo a Fiocruz, o grande aumento desse número de internações pode ter ocorrido por causa da Covid-19, embora nem todas as pessoas hospitalizadas tenham sido testadas para a doença e os resultados dos exames estejam saindo com vários dias de atraso. Vamos relembrar, então, quais os sintomas da Covid-19? O outono é a estação das alergias, dos resfriados e, para complicar a nossa vida, agora temos também o novo coronavírus. A dúvida de muita gente é: dá para saber o que é gripe e o que é Covid-19? A doutora Margarete Dalcomo diz que isso é difícil. Não há nenhum quadro característico da Covid-19 que a diferencie completamente de uma gripe comum. Não há. O que há, pelos trabalhos publicados até o momento, é que a grande maioria dos pacientes se caracteriza por tosse, seja ela o primeiro sintoma ou seja esse sintoma aparecendo durante a evolução dessa doença. A resposta definitiva vem com o exame. O Brasil não tem testes suficientes para toda a população. Mas a Covid-19 tem um conjunto de sintomas que podem ajudar na identificação da doença. Não há uma ordem de aparecimento desses sintomas, mas os primeiros sinais costumam ser tosse seca, febre a partir de 37,8 graus, dor de garganta e mal-estar geral. Nariz escorrendo, coriza, não costumam aparecer em adultos.
Há sintomas que predominam, por exemplo, nas crianças. A criança tem menos doença, mas coriza, por exemplo, que foi um sintoma muito presente nos pacientes descritos na China, não parece ser verdade em pacientes de outros locais. A infectologista Tânia Vergara explica que, geralmente, os sintomas vão evoluindo, a pessoa vai piorando. E que o mais importante é perceber quando a sensação de mal-estar e cansaço se transformam em falta de ar, dificuldade para respirar. Uma coisa importante de saber é que se você tiver falta de ar, independente de você ter febre ou não, isso é um sinal de alerta. Tá? Então, não espere ter febre ou não, porque embora a febre seja comum e a febre seja acima de 37,8, há relatos em algumas séries que chega a 40% até, de pessoas que tiveram febre baixa ou não tiveram febre. Então, se você tiver falta de ar, é importante que isso chame atenção. Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde têm pedido o seguinte: não procure um hospital se você tiver apenas sintomas leves. Isso para que você não corra o risco de ser contaminado fora de casa e para não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas existe um momento certo de se procurar ajuda médica no caso da Covid-19? Sim, existe. O que deve levar, como eu disse, é a piora progressiva e se somar um sintoma ao outro. Então, tosse, mais febre, mais dificuldade para respirar, que se instala ou rapidamente ou que vai piorando ao longo de vários dias, esse é o quadro que nós diríamos que deve procurar assistência médica. Se você tiver mais de 24 horas de febre ou se aparecer falta de ar, você deve procurar imediatamente serviço médico. Alguns países, como a França, estão considerando sintomas adicionais para identificar a Covid-19. Entre eles, a perda do paladar, a perda da capacidade de sentir cheiro, dores abdominais fortes e diarreia. Aqui no Brasil, esses sinais ainda não entraram oficialmente na lista de sintomas, mas os médicos já estão alertas. A Covid-19 é uma doença nova e eminentemente respiratória. Então, quem morre de Covid-19 morre por pneumonia, morre pelo comprometimento grave dos pulmões. Então, lembrando que os cuidados são atentar para se teve contato com alguém doente, se está num ambiente onde há alguém doente e se apresenta esses sintomas, todos eles ou piorando individualmente, cada um deles, ou se associando a outros. Nesse esforço para evitar que as pessoas saiam de casa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudou regras para quem depende de medicamentos controlados. Dona Lourdes acha complicada essa história de cuidar da saúde tendo que ir à farmácia no meio da quarentena. É uma ida e volta sem fim que a gente tem. Quer dizer, se fosse uma quantidade maior, quanto menos eu sair da minha casa para vir aqui, eu estou evitando de pegar alguma coisa para passar para minha família, para passar para a família de outras pessoas, para meus vizinhos. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, passou a permitir que pacientes que usam remédio controlado comprem a medicação para até 6 meses de tratamento. Antes, os médicos só podiam dar receita para, no máximo, 2 meses. O perfil ideal realmente seriam os mais idosos, que eles poderiam ter uma quantidade maior de remédios e não precisar ficar indo e voltando nas farmácias várias vezes. Essa mudança nas regras tem prazo determinado, vale por 6 meses. E é mais uma medida que reforça a importância do isolamento social para o combate ao coronavírus. A medida permite também que as farmácias incluam os remédios controlados no serviço de entrega em domicílio. Para isso, o paciente precisa entrar em contato com a farmácia, informar o endereço e solicitar a retirada da receita. A farmácia envia um mensageiro ou motoboy. Ele pega o documento e leva de volta à farmácia. O farmacêutico confere as informações, a receita original fica retida na drogaria e só então o remédio é encaminhado para o cliente. Nesse primeiro momento, é um custo bem maior para a drogaria, mas como o foco hoje é atender ao cliente dentro da casa dele, para que ele não saia, então nesse primeiro momento a gente não está nem contabilizando como 2 entregas não, vai contabilizar só como uma entrega. A Anvisa mantém proibida a compra e a venda desses medicamentos pela internet. Quem já tem uma receita dentro da validade vai poder pedir uma quantidade maior de medicamento, que dê para mais 30 dias. A Anvisa afirma que as farmácias não são obrigadas a fazer entrega. Cabe ao paciente procurar uma que ofereça o serviço.
E a agência faz um alerta. A gente está falando de medicamentos sujeitos a controle especial, que por si só, por sua natureza, já tem um risco maior à saúde se utilizados de forma inadequada. É importante lembrar que o médico é quem deve decidir, a partir da avaliação das condições de saúde, de risco de cada paciente, se ele deve ou não utilizar dessas quantidades adicionais permitidas. Cientistas brasileiros sequenciaram o genoma do novo coronavírus no Brasil em tempo recorde. No futuro, essa pesquisa vai ajudar na produção de remédios. O coronavírus já tem uma identidade brasileira. Foi o que descobriu uma força-tarefa de professores e estudantes de pós-graduação das Universidades Federais do Rio, de Minas Gerais e do Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, na região serrana do Rio. Eles contaram com o apoio de profissionais da USP e da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os cientistas fizeram o sequenciamento genético de 19 amostras do coronavírus de pacientes de 5 estados. Um trabalho feito em apenas 48 horas, em parte graças à ajuda de um supercomputador. A gente usa uma metodologia e uma estratégia que consegue gerar dados em tempo recorde, então em 48 horas a gente já estava com as sequências. As amostras eram de vírus que saíram da China e passaram pela Europa. Chegaram aqui vindos da França, Suíça, Bélgica, Portugal e até do país de Gales. Outros tiveram origem nos Estados Unidos e Chile. Mas 3 das 19 amostras confirmaram em laboratório que o coronavírus está circulando pelo Brasil, que se espalhou há algumas semanas, tempo suficiente para ganhar características próprias. Até então, a gente estava falando de transmissão comunitária através de resultados e testes positivos, mas agora a gente está demonstrando geneticamente que já existem alguns grupos de vírus circulando no nosso país com semelhanças genéticas, demonstrando que, teoricamente, ele já está estabelecido no nosso país e está tendo uma transmissão entre pessoas, independente de histórico de viagem. Os pesquisadores compararam o coronavírus brasileiro com mais de 1.200 genomas sequenciados no mundo. Conhecer as mutações em cada país vai ajudar lá na frente a produzir medicamentos e uma vacina. Quando for desenvolvida uma vacina ou um medicamento, ela seja baseada na maior quantidade de informação disponível no mundo, para a gente ter uma vacina que seja universal, não uma vacina para um pedaço da população de um país ou de outro. Os responsáveis pela pesquisa dizem que ela comprova a necessidade de manter a população isolada. Ele já está circulando dentro da nossa população. E por isso que o isolamento social é tão importante nesse momento, porque as pessoas já estão transmitindo uma para as outras. A seguir, os Estados Unidos se tornam o país com o maior número de casos de Covid-19. Cidades brasileiras começam a montar hospitais de campanha para futuros pacientes. Segundo sites de monitoramento em tempo real, os Estados Unidos se tornaram o país com o maior número de casos de Covid-19, ultrapassando a China e a Itália no fim da tarde de hoje. A Organização Mundial da Saúde ainda não atualizou os dados oficiais. O vírus se espalha rapidamente pela cidade apertada que corre contra o tempo. Os hospitais da rica Nova York já não dão conta de tanta gente. De ontem para hoje, 100 pessoas morreram. O médico que trabalhou na madrugada testemunha. O sistema está sobrecarregado na cidade inteira. O governador Andrew Cuomo anunciou hoje que vai abrir um novo hospital de campanha em cada uma das 5 regiões da cidade, além dos 4 que já estavam previstos, e do navio militar com 1.000 leitos que vai ancorar no porto em abril. O governo também negocia com hotéis para que cedam os quartos para atender os doentes. Mas tudo isso só vai virar realidade no mínimo daqui a uma semana. Agora, 1.200 dos 1.800 leitos de UTI da cidade estão ocupados. O governador diz que eles estão transformando máquinas de anestesia em ventiladores
e que querem passar uma lei para que 2 pessoas possam dividir o mesmo respirador. No sul, Nova Orleans também despontou como um novo foco da pandemia no país. A cidade tem um carnaval famoso e os especialistas dizem que a festa pode ter agravado a situação. Em todo o país, o número de casos já passa de 80 mil. São mais de 1.150 mortos. Mesmo assim, muitas pessoas que estão seguras em casa se mostram dispostas a se arriscar. Só ontem, 12 mil se voluntariaram para trabalhar no cuidado aos doentes em Nova York. 6 mil profissionais ofereceram ajuda psicológica de graça. É muita gente pulando dentro do barco. Mesmo que o momento surgiram, salve-se quem puder. Na Espanha, o número de mortes diárias caiu pela primeira vez em uma semana, mas as estatísticas ainda são assustadoras. A Espanha acordou com ruas vazias. Cheios estão os hospitais e as funerárias. Só hoje o país registrou 655 mortes. O total passa de 4 mil. Para entender como essa doença continua se espalhando, as autoridades encomendaram da China testes rápidos do coronavírus. Mas laboratórios concluíram hoje que os resultados são imprecisos. Ou seja, o número oficial de mais de 56 mil contaminados na Espanha pode ser muito maior. O diretor de um hospital em Madrid fala que a emergência está saturada. Além de tudo, existe um fator emocional muito forte, ele conta. Como nenhum parente pode entrar no hospital, são os médicos, muitas vezes, que promovem o último encontro entre a família e o doente, por ligação de vídeo. Na França, foram 365 mortes em 24 horas. O país conta quase 30 mil infectados. Ontem à noite, os sinos das igrejas francesas tocaram na mesma hora, em homenagem às equipes médicas, no dia da Anunciação. Os britânicos também tiraram tempo para lembrar de quem trabalha nos hospitais. O Reino Unido está preocupado com a alta demanda por respiradores artificiais no país. Uma das peças em falta é um ventilador que ajuda o aparelho a funcionar. O governo encomendou 10 mil desses ventiladores a uma grande empresa que fabrica secadores de cabelo e aspiradores de pó. São tecnologias parecidas. A Prefeitura de Londres aproveitou o marasmo aqui na megalópole para pintar a faixa de pedestre mais famosa do mundo. Foi aqui que os Beatles atravessaram para uma foto que entrou para a história. A capa de Abbey Road, disco lançado há 50 anos. Só uma pandemia global para deixar esse lugar vazio assim. Nesses dias tão diferentes, muitos bares colocaram tapumes na porta, temendo saques. Os parques estão abertos. As pessoas podem sair para fazer atividade física mais uma vez por dia e sozinhas ou com quem elas moram. Já os asilos não colocaram limite na quantidade de visita, mas só se for assim. É como a dona Minnie tem conversado com a filha Sandra. O afeto está se reinventando. Ontem aqui no Jornal Nacional, a correspondente Ilse Scamparini relembrou algo que aconteceu na Itália. A Itália imprimiu medidas de controle da saída das pessoas, a quarentena. Aí, há 25 dias, houve um movimento para dar uma aliviada nessas medidas de controle. Naquele dia, a Itália tinha 17 mortos por Covid-19. 25 dias depois, tinha 7.500 mortes. Pois bem, a Itália deu hoje uma demonstração muito clara ao mundo inteiro do que é que acontece quando não se consegue frear o avanço do coronavírus. É o retrato do colapso do sistema de saúde, completamente estrangulado por uma procura gigantesca de atendimento. Na capital italiana, a situação no novo Hospital Columbus revela o saturamento da rede pública. Este vídeo, gravado por um enfermeiro, mostra muitas ambulâncias se cruzando no estacionamento. Não há mais leitos no hospital, então as ambulâncias estão servindo como isolamento até que os pacientes possam ser levados para dentro. O número dos contaminados na Itália está quase como o da China, passou dos 80 mil. Mas o crescimento lento pode indicar que a Itália esteja próxima do pico de contaminação. 712 pessoas morreram nas últimas 24 horas.
Em Bérgamo, os funcionários que fabricam caixões se queixam. Dizem que não param de trabalhar e que o governo se esqueceu deles. Caminhões militares da Rússia chegaram à cidade com ajuda médica. E voluntários distribuem alimentos de casa em casa. Hoje de manhã, o Papa Francisco pediu pelos idosos, sozinhos nos hospitais e casas de repouso, comprar comida para os filhos. E falou do medo de cada um de nós. Tanti servitori sociali. Amanhã, às 18h, Francisco vai fazer uma oração especial na Praça São Pedro, vazia. A cruz que desfilou em procissão durante a peste do século XVI foi retirada da Igreja de São Marcelo e levada para a Basílica de São Pedro. A Universidade Americana de Harvard publicou um estudo sobre a emergência sanitária na Itália. As conclusões são que a maioria dos italianos respeita o isolamento, mas que a Itália poderá viver uma emergência psicológica pelos danos causados pela longa quarentena. No Brasil, estão em andamento os preparativos para atender futuros pacientes com a Covid-19, com novos leitos e hospitais de campanha. O hospital, que há exatamente um mês recebeu o primeiro paciente do Brasil com a Covid-19, reforçou o número de funcionários e está dobrando o número de leitos na UTI. Alguns pacientes vão ser atendidos num hospital de campanha, que está sendo erguido num estacionamento. Hoje, 65 pessoas estão internadas com o novo coronavírus no Albert Einstein, 16 delas na UTI. São os pacientes que necessitam de algum apoio a mais, principalmente na parte de insuficiência respiratória, e que pode ser tratado com catéteres, com máscaras ou até com ventilação mecânica. O número de pacientes graves com a Covid-19 internados em UTI deu um salto no estado de São Paulo. Os pacientes graves internados em UTI são agora 84, e nesse último dia teve um acréscimo de 42%. O avanço do número de casos e a expectativa de um pico de doentes com o novo coronavírus em meados de abril justificam a pressa. Esse aqui é o AMB, o maior centro de exposições da América do Sul, um espaço destinado a feiras e eventos que agora está sendo convertido num grande hospital de campanha da Prefeitura de São Paulo. Aqui a gente vê várias camas, ao todo serão 1.800 leitos de baixa e média complexidade para pacientes com a Covid-19 encaminhados por pronto-socorros e unidades básicas de saúde. O hospital deve começar a funcionar no próximo dia 6. No total, serão criados 3.400 leitos na capital e no estado de São Paulo. Uma preocupação dos médicos das UTIs é o aumento na demanda por respiradores artificiais e das vagas em terapia intensiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a proporção ideal de leitos é de 1 a 3 para cada 10 mil habitantes. O Brasil, atualmente, segundo dados do CNES, do IBGE e da ANS, tem 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes, o que é bom. Isso é maior do que muitos países da Europa. O problema é a distribuição desses leitos. Esses leitos estão mais concentrados no sistema privado e em alguns estados, o que pode fazer que durante uma pandemia a população fique desassistida em alguns locais do país. Outros estados também estão reforçando hospitais e aumentando leitos. A Prefeitura do Rio vai construir um hospital de campanha no Rio Centro. A capacidade será de 500 leitos e a previsão é terminar a obra em 25 dias. O governo do estado vai abrir mais 30 leitos até o dia 30. No total serão 299. Fortaleza vai ganhar 204 leitos, que serão montados no hospital de campanha neste estádio de futebol. A Bahia vai instalar 314 novos leitos, podendo chegar a 600. Salvador terá 3 hospitais dedicados exclusivamente a doentes com a Covid-19. Um hotel, que seria leiloado pela Justiça, será transformado em hospital em Natal. E o governo do Rio Grande do Norte pretende criar outros 134 leitos. No Rio Grande do Sul, mais 216 leitos. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre já recebeu 57 milhões de reais do governo federal para equipar leitos de terapia intensiva. O governo de Goiás está equipando 222 leitos no Hospital do Servidor. A triagem dos pacientes será feita em contêineres montados no estacionamento. Em Belo Horizonte, o governo começou a construir um hospital de campanha no centro de exposições. Serão 100 leitos
para atender casos graves da doença e outros 800 voltados para casos menos graves. O presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados alerta que uma das dificuldades hoje é a escassez de material de proteção. Ele pede a colaboração da população para evitar o colapso do atendimento diante do aumento de casos. Então, pacientes com resfriado comum, não é necessário ir ao pronto atendimento dos hospitais. A seguir, governo e Congresso fecham um acordo sobre o valor destinado a trabalhadores informais durante a crise. O presidente da Câmara diz que o momento não é o de se preocupar com o impacto da despesa nas contas públicas. A pandemia de Covid-19 produziu um número recorde de desempregados nos Estados Unidos. Mas eles vão receber uma ajuda trilionária do governo americano, a maior transferência de renda da história para enfrentar essa crise. É o primeiro número a medir o tamanho da crise que a pandemia do novo coronavírus provocou na maior economia do mundo. Quase 3.300.000 americanos entraram com pedidos de seguro-desemprego só na semana passada. É quase 5 vezes mais do que o recorde anterior, quando quase 700.000 americanos pediram o auxílio numa única semana de 1982. Mas num pronunciamento agora há pouco, o presidente Donald Trump foi otimista. São muitos empregos perdidos, mas vamos nos recuperar. Vamos ver uma retomada muito rápida depois que vencermos o vírus, disse Trump. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que os Estados Unidos podem entrar em recessão. A diferença é que não há nada de errado com a economia. As pessoas estão afastadas das atividades econômicas. Se controlarmos o vírus rapidamente, podemos recuperar a economia de maneira vigorosa. Andando pelas ruas de Nova York, é fácil entender como tantos empregos evaporaram em tão pouco tempo. Lojas, restaurantes, cinemas, tudo fechado há mais de uma semana. E quem não fatura, muitas vezes é obrigado a demitir os funcionários. O socorro que o governo federal prometeu para as famílias ainda pode demorar 3 semanas. Foi o prazo dado pelo secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, para distribuir os cheques de $1.200 para quem ganha pouco mais de $6.000 por mês. Quem tem filhos vai receber mais $500 por criança. O pacote de $2 trilhões que o Senado aprovou ontem ainda amplia o seguro-desemprego de 6 para 10 meses e prevê um aumento de $600 por semana. A votação na Câmara está prevista para amanhã e o presidente Donald Trump disse que vai assinar o decreto assim que receber. Stephanie tem pressa. Ela perdeu os 2 empregos de garçonete depois que os restaurantes onde trabalhava fecharam. Fiz uma lista. Tem a prestação do carro, aluguel, seguro. Algumas pessoas conseguem trabalhar de casa. Outras não têm essa sorte. É muito difícil. O G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, se comprometeu a injetar $5 trilhões para o combate à pandemia, o fortalecimento da economia mundial e a proteção aos vulneráveis. O dinheiro se soma às iniciativas bilionárias de líderes europeus para ajudar trabalhadores e empresas. A mensagem do Reino Unido é que ninguém vai ficar sozinho. O governo britânico vai bancar 80% do salário de quem ganha até 2.500 libras. O ministro da Economia anunciou hoje que o mesmo vale para trabalhadores autônomos. Up to £2,500 a month. A equipe econômica vai verificar a renda da pessoa nos últimos 3 anos para saber quanto ela ganha na média. Uma medida sem precedentes e que impressiona ainda mais porque vem dos conservadores. O partido prega historicamente uma menor intervenção do Estado na economia. Os governos de países como Alemanha, França, Dinamarca e Suécia adotaram medidas semelhantes. Hoje mesmo, o Parlamento Europeu aprovou um pacote de 37 bilhões de euros para amenizar a pandemia. A França prometeu que nenhuma empresa, seja qual for o seu tamanho, enfrentará o risco de falência por causa do vírus. E a Alemanha ofereceu crédito ilimitado às empresas atingidas pela pandemia.
Essa tática é apelidada de bazuca financeira. Ela serve para dar segurança aos mercados. A ideia é que os investidores não deixariam de investir num país se tivessem certeza de que dinheiro não vai faltar. O foco europeu é nas duas pontas da economia. As linhas de crédito permitem que as empresas fiquem de pé. E a transferência de renda e a suspensão do pagamento de hipotecas, das contas de luz e gás, tudo garante que o consumidor tenha dinheiro para gastar quando o país voltar a produzir. Os governos estão abrindo os cofres para manter os sinais vitais da economia. Na mesma linha está o grupo das 20 maiores economias do planeta. Os líderes se reuniram por videoconferência para traçar um plano emergencial e decidiram injetar 5 trilhões de dólares na economia global. Algo como 25 trilhões de reais para medidas econômicas, sociais e de saúde. No documento final, o grupo lembrou que o vírus não respeita fronteiras e que, por isso, a resposta precisa ser coordenada, robusta, baseada na ciência e dentro de um espírito de solidariedade. O G20 também afirma que está comprometido em adotar as medidas de saúde necessárias para assegurar o financiamento adequado para conter a pandemia e proteger as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Entre as medidas estão o esforço para a troca de dados epidemiológicos e clínicos, o reforço dos sistemas de saúde globalmente, além do trabalho conjunto para a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos. O grupo afirmou que vai seguir a implementação total das regulações da Organização Mundial da Saúde e que está comprometido a fortalecer ainda mais o mandato da OMS na coordenação da luta internacional contra a pandemia. O G20 também ressaltou a importância da comunicação responsável para o público durante essa crise de saúde global. Sobre a economia global, o G20 disse que vai fazer tudo o que for preciso e usar todas as ferramentas políticas para minimizar os danos econômicos e sociais, restaurar o crescimento do planeta e manter a estabilidade dos mercados financeiros. Para isso, está adotando medidas imediatas e vigorosas para apoiar economias, proteger trabalhadores e negócios, principalmente as micro, pequenas e médias empresas e os setores mais afetados, além de amparar os vulneráveis com proteção social adequada. O grupo também afirmou que vai minimizar interrupções do comércio internacional e das cadeias globais de suprimento, que vai trabalhar para garantir o fluxo entre países de suprimentos médicos vitais, produtos agrícolas e outros bens. Essas iniciativas todas de proteção a pessoas que perderam o ganha-pão por causa da pandemia do coronavírus têm amparo em exemplos históricos. E especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que o governo Bolsonaro deve seguir esses exemplos. O Banco Central prevê que a economia brasileira não vai crescer este ano, mas as previsões do mercado financeiro são muito piores. As instituições acreditam que nosso Produto Interno Bruto, o PIB, vai encolher em 2020. O PIB é a soma de todos os bens e serviços que o país produz durante um período definido. Se o PIB realmente cair, o desemprego, que já afeta quase 12 milhões de brasileiros, vai aumentar. E com o isolamento, que é necessário para combater o vírus, milhões de trabalhadores informais ficarão sem renda. Economistas afirmam que o governo Bolsonaro tem o poder de agir para proteger os cidadãos das consequências econômicas dessa pandemia. Quando o setor privado para de comprar, quando o setor privado perde a confiança, perde o rumo, não sabe para onde vai, cabe ao governo entrar comprando e, sobretudo, exercer esse papel de liderança. José Roberto Afonso foi um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal e explica que a lei já permite gastos extras em momentos como o que vivemos agora. Para lidar com essa guerra, insisto, uma guerra de saúde, uma guerra social, uma guerra de produção, a Lei de Responsabilidade Fiscal já tem várias exceções contemplando isso, não precisa nem mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal. As várias outras regras fiscais nós já temos isso. O que a gente precisa fazer é colocar esse esforço de guerra separado, num orçamento à parte, com contas em separado, e aliás é uma ótima oportunidade para colocar essas contas na internet de uma forma simples, amigável, para que a população, que inclusive está com um pouco de tempo, está em casa, possa inclusive fazer esse trabalho de verificação da realização dos gastos, como também apresentar sugestões sobre o que pode e se deve fazer. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo Bolsonaro representam apenas 2% do nosso PIB. Os governos dos Estados Unidos e da Europa anunciaram que vão gastar bem mais para ajudar suas economias e os cidadãos mais pobres.
Os Estados Unidos vão gastar 6,3%, a Alemanha 12% e a Inglaterra 17%. Ricardo Paes de Barros, doutor em economia pela Universidade de Chicago, trabalhou por décadas no IPEA com pesquisas sobre desigualdade social e afirma que é hora de o governo Bolsonaro gastar mais para proteger os mais necessitados. Eu acho que nós somos um país suficientemente rico a ponto do próprio Bolsa Família representar uma porcentagem mínima do orçamento do país. Então, com um pequeno endividamento, nós certamente teríamos os recursos para aliviar as necessidades das populações mais pobres. Para ajudar a população mais pobre, o governo Bolsonaro anunciou até aqui medidas como antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, antecipar o pagamento do abono salarial, liberar 3 bilhões de reais a mais para o Bolsa Família, o que corresponde à inclusão de mais 1 milhão de famílias como beneficiárias, criar um auxílio de R$ 200 reais por mês a trabalhadores informais. Esse valor foi elevado hoje para R$ 600 reais. O doutor em economia acha que o governo está fazendo pouco. Os programas que foram apresentados de transferência de renda são muito acanhados e deixam de fora uma parte enorme do pessoal ocupado na informalidade e dos desocupados. O programa que o governo apresentou antecipa-se uma renda futura de quem tem renda. Então não é uma renda adicional para aquela pessoa. Ela tem renda, vai receber o 13º no fim do ano? Não, você antecipa isso. Então a pessoa tem a renda agora e não tem no fim do ano. Isso não é transferência de renda. Ou seja, do ponto de vista econômico, você não fez nada. É isso que precisa ser corrigido. Pegar quem está desempregado, quem está na informalidade e quem está desocupado mesmo. Nos últimos 100 anos, algumas das maiores crises do planeta só foram resolvidas com muito dinheiro de cofres públicos. Durante a Grande Depressão, na década de 1930, o presidente americano Franklin Roosevelt criou um grande programa de gastos com obras públicas para gerar empregos e programas sociais para quem não tinha renda. Foi o New Deal, traduzindo Novo Acordo. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, a economia da Europa estava arrasada. Para ajudar os países europeus a se reerguer e também não dar espaço para o crescimento do comunismo no continente, o governo americano liberou mais de 12 bilhões de dólares. Essa política ficou conhecida como o Plano Marshall. E depois que os Estados Unidos foram o epicentro da crise financeira de 2008, o governo americano injetou muito dinheiro na economia para socorrer empresas e bancos e aumentar programas sociais. Paes de Barros defende esses programas, transferência de renda, por exemplo, com um alerta. Essa crise deve colocar novas pessoas na faixa da pobreza. Na verdade, a gente tem uma geração completamente nova de pessoas que vão necessitar de apoio, renda e etc. Então, como que a gente vai, na verdade, identificar essas pessoas e fazer com que os recursos cheguem nessas pessoas é o grande desafio desse momento. A grande dificuldade, portanto, não é tanto o volume de recursos a ser transferido ou de onde saem os recursos, que obviamente tem que sair do governo federal, principalmente, e dos governos estaduais e municipais. A questão toda é você identificar quem são essas pessoas. José Roberto Afonso afirma que o governo Bolsonaro precisa agir como se estivesse numa guerra. Na verdade, o governo precisa atuar como um exército que está numa guerra e que tem várias frentes de trabalho, a da saúde, a social e a econômica. O governo tem que dar o norte, ele tem que liderar, ele tem que mostrar o caminho e, acima de tudo, passar segurança e dar garantia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou hoje do governo federal um pacote de ajuda para que trabalhadores formais e informais e empresas
possam se manter financeiramente e, ao mesmo tempo, cumprir a orientação da Organização Mundial da Saúde para manter o isolamento social. Maia afirmou que o governo não deve, neste momento, se preocupar com o impacto que essa despesa terá nas contas públicas. A nossa intenção é que a gente possa tratar, né, de todos os segmentos da sociedade. Na área do emprego formal, na área do trabalhador, nós estamos ainda tem muito atrasado naquilo que precisaria ser feito, no caso dos vulneráveis também. O que nós precisamos compreender é que se nós precisamos garantir o isolamento das famílias, nós temos que dar previsibilidade, como eu tenho falado, e a renda para que essas pessoas passem pelos próximos 30 dias, né? E a cada semana, como eu disse, vai se avaliando os impactos do vírus na área de saúde pública. Então, eu entendo a posição do governo, claro, o governo ainda trabalha do meu ponto de vista, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, com a questão, né, do impacto fiscal, que eu acho que nesse momento não é a questão mais importante. Então é importante que todos nós, em conjunto, nós possamos gerar as condições mínimas para que os brasileiros possam manter a determinação do Ministério da Saúde, da OMS e dos governadores e prefeitos, que é o isolamento. Mas para isso a gente precisa resolver essas frentes. Rodrigo Maia lembrou que na crise financeira mundial de 2008, o governo brasileiro encontrou recursos para salvar bancos e que, portanto, não é possível que hoje não possa garantir recursos para o sustento dos trabalhadores informais. É importante que a gente possa compreender que não são 5 ou 10 bilhões para o Brasil que vai fazer a diferença, né? Em alguns momentos, em 2008, o governo garantiu os certificados bancários do sistema financeiro para que os bancos não quebrassem. E certamente essa garantia não foi pequena, né? Então, não é possível que a gente não possa garantir, né, aos trabalhadores informais, né, aos que estão no Bolsa Família, como eu disse, em um cenário de guerra. O presidente da Câmara disse que cabe ao presidente Bolsonaro coordenar esse esforço e que a solução tem que ser rápida. É importante que o próprio presidente possa convocar uma reunião com todos os poderes, com as equipes técnicas, com o ministro Mandetta, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Onyx, né, para que todos em conjunto possam opinar numa reunião reservada, com diálogo aberto, com diálogo franco, para que cada um possa mostrar aqueles que têm o poder, né, de comandar, de executar, que é o poder executivo, para que eles entendam o que cada um de nós tem recebido de informação e de que forma que a gente entende que pode ajudar com as nossas ideias, com as nossas propostas. Então é importante que os poderes estejam dialogando com os presidentes, com os seus líderes, para que na hora que essa decisão chegue aqui, tem que chegar rápido, nós não temos 15 dias para isso, nós temos alguns dias. Agora há pouco, o governo Bolsonaro fechou um acordo com o Congresso sobre o valor que vai ser destinado durante 3 meses a trabalhadores informais prejudicados pela pandemia. Mas outras medidas necessárias de apoio social ainda permanecem em estudos. A Câmara dos Deputados passou o dia discutindo o valor do auxílio emergencial para os trabalhadores autônomos informais e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O governo propôs R$ 200. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou em 500. E há pouco, o governo fechou um acordo com o Congresso, elevando o valor para R$ 600. Pela proposta, a renda mensal por pessoa tem de ser de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Não tem direito ao auxílio quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Neste caso, a pessoa poderá suspender o Bolsa Família e receber o auxílio se este for mais vantajoso. A mãe que for chefe de família terá direito a receber R$ 1.200. Além disso, o projeto também muda as regras para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, de 1 salário mínimo, pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O limite da renda familiar para receber o benefício aumenta de 1/4 de salário mínimo para meio salário, mas só a partir de 2021.
Para este ano, a regra não muda. Renda familiar por pessoa inferior a 1/4 de salário mínimo ou R$ 260. O novo texto resolve um impasse em relação ao BPC, que teve intervenção do Tribunal de Contas da União, alertando para a falta de reserva para o gasto extra. O presidente Bolsonaro havia vetado essa mudança por causa do custo, 20 bilhões esse ano, e por não haver fonte definida para esse gasto. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso. O projeto também trata de outra medida anunciada pelo governo, a antecipação pelo INSS do pagamento do benefício para quem está na fila do BPC para pessoa com deficiência e do auxílio-doença. No caso do BPC, o projeto prevê pagamento de R$ 600, auxílio-doença, um salário mínimo. Na proposta do governo, essa antecipação seria de R$ 200. Enquanto o Congresso avança na discussão, a proposta do governo para botar em prática as principais medidas emergenciais ainda não saiu do Ministério da Economia. Os técnicos avaliam o alcance dessas medidas e o impacto nas contas públicas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo estuda um socorro para pequenas e médias empresas. Uma parte do salário dos funcionários seria paga pelo governo desde que as empresas se comprometam a não demitir. O valor ainda não foi definido. E a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto que estabelece um auxílio mensal de R$ 600 para trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa durante a pandemia de coronavírus. O texto segue agora para o Senado. O governo pediu aval ao Supremo Tribunal Federal para medidas sociais e econômicas. A Advocacia Geral da União ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para permitir que o governo possa implementar programas de proteção à população de baixa renda e de estímulo à economia durante o período de enfrentamento do coronavírus. Com isso, o governo não precisaria comprovar que as medidas estão adequadas e de acordo com a compensação orçamentária prevista na legislação. Entre as medidas estão o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, o pagamento do seguro-desemprego em caso de suspensão de contratos e a distribuição de alimentos para idosos. O Supremo Tribunal Federal fez hoje a primeira sessão pela internet para discutir questões internas. Além disso, os ministros permitiram que todos os tipos de processos sejam julgados no plenário virtual, um sistema de votação pelo computador. As sustentações orais dos advogados poderão ser feitas por videoconferência, tudo para evitar aglomeração no STF. Os ministros disseram que estão seguindo as recomendações das autoridades de saúde por causa da pandemia do coronavírus. A seguir tem a previsão do tempo. O movimento solidário de doação de comida na crise do coronavírus. A Justiça Federal no Paraná concedeu prisão domiciliar ao ex-deputado Eduardo Cunha por causa da epidemia do novo coronavírus. A juíza Gabriela Hart levou em consideração que ele está no grupo de risco por ter 61 anos e problemas de saúde. Cunha vai usar tornozeleira eletrônica. A Operação Lava Jato prendeu o ex-presidente da Câmara em outubro de 2016. A defesa de Eduardo Cunha disse que foi preciso uma pandemia para corrigir uma injustiça e que Cunha já teria direito a progredir de regime. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o trecho da medida provisória que alterou regras da Lei de Acesso à Informação. Ao atender ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro afirmou que não se pode ferir o princípio da publicidade e da transparência na administração pública. Em meio à pandemia, a MP, assinada pelo presidente Bolsonaro, suspendia a estipulação de prazos para respostas de órgãos do governo a pedidos de informações. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a Constituição assegura que a sociedade esteja informada corretamente sobre ações do poder público. A suspensão desse ponto da medida provisória vale até uma decisão definitiva do plenário, que não tem prazo para ocorrer. Hora da previsão do tempo em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Anne Lotterman. Anne, por onde você começa hoje?
Boa noite. Pelo Paraná, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Olha, os curitibanos terão uma madrugada mais fria que o normal para a época. A mínima deve chegar aos 13 graus. Nessa época do ano, as mínimas costumam ser de 16,5 graus. E a máxima amanhã não deve passar dos 25 graus. No Rio de Janeiro, São Paulo e em Porto Alegre, teremos uma amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima, bem grande. No Rio de Janeiro, a temperatura sobe 15 graus e chega aos 31 graus no meio da tarde. Em São Paulo, madrugada de apenas 15 graus e máxima de 28. E em Porto Alegre, a temperatura sobe 12 graus da madrugada até o meio da tarde e chega aos 31 graus. Madrugadas frias e dias quentes são característica do outono em parte do país. Isso acontece quando o céu está com poucas nuvens. De manhã, sem as nuvens para impedir a passagem do calor do sol, logo a temperatura sobe e à noite as nuvens funcionam como um cobertor. Sem elas, para manter a atmosfera aquecida, logo o calor vai embora e aí esfria. E aquela chuva que você tinha anunciado para o Nordeste? Está perdendo força, Renata, especialmente no Sertão. E aí eu destaquei 3 cidades aqui do Sertão, olha só. Barbalha, no Ceará, Petrolina, em Pernambuco e Irecê, na Bahia. Pouca chuva e sol. Tem aviso de temporal nessa área aqui, do Acre e de Mato Grosso até o Pará e também Maranhão. A chuva é um pouco mais volumosa em Porto Velho, onde são esperados 20 milímetros. Mas, no geral, a chuva cai em forma de pancada rápida. É o caso de Rio Branco, Belém, São Luís e também em Palmas. As áreas verde claras do mapa indicam que o sol vai aparecer, mas chove em algum momento do dia. Quase toda a região norte e nordeste e também o centro-oeste. E também do litoral de Santa Catarina e do Paraná também tem previsão de chuva bem rápida. Em amarelo é onde o sol aparece e não chove nada. É o caso de Vitória, Belo Horizonte e Boa Vista, onde a máxima deve chegar aos 37 graus, 10 graus a menos em Florianópolis e também em Brasília, onde a máxima não deve passar dos 27 graus. Campo Grande, 33, Cuiabá, 35 graus, Salvador 29, Manaus 34 e Fortaleza e Recife com máxima de 31 graus. Até amanhã, Renata. A gente volta a conversar amanhã. Até. As campanhas de doação de comida se intensificaram nos últimos dias para a população mais carente. O que está embalado aqui é o básico, mas que falta para muita gente. Arroz, feijão, farinha, macarrão, óleo e açúcar e 2 sabonetes para a parte de higienização. A comida e os produtos de higiene vão para 4.000 famílias de comunidades pobres do Rio e da Baixada Fluminense. 40 toneladas de doações para tempos difíceis. Pedidos de comida chegam às ONGs, como a Voz das Comunidades, do Complexo do Alemão. Uma pesquisa da Central Única das Favelas mostrou que 86% dos moradores de periferias de todo o Brasil têm medo de ficar sem ter o que comer. Por isso, a Rosana sabe o valor desse gesto. É muito triste a gente ver a pessoa com fome, viu? Querendo de comida e não ter para comer, viu? Então, levando para essas pessoas algo para comer, cara, eu fico muito feliz. Cada carro que sai cheio são pelo menos 100 famílias que vão ter o que comer nos próximos dias. Mas é bom lembrar que os alimentos acabam e a fome volta. Enquanto as doações chegarem, esse é um problema que dá para resolver. A fome é todo dia. A gente fica pensando nessas famílias, né, que já ganhavam pouco, tinham um emprego e ganhavam pouco. Imagina agora que elas não podem trabalhar. Então, a fome tem pressa, a fome vai aumentar. Então a gente precisa realmente se unir, né, na solidariedade que o brasileiro sempre teve. Hoje mesmo a doação virou jantar na casa de muitas famílias da Ilha do Governador, zona norte do Rio. E quando falta tudo, incluindo o teto? Se para essas pessoas todos os dias são difíceis, imagine agora se não houver solidariedade. Restaurantes fechados, ruas vazias e estômago também. Tem uns que comem, tem uns que não comem, ficam sem comer, só bebendo água. Tem nem eu também, para
para passar um pouco a fome. Pessoas que faziam a distribuição de alimento, que faziam ajuda humanitária, a maior parte sumiu. Médica, a Michele conhece os riscos de se expor. Foi pensando na fome de todos os dias que ela veio para as ruas distribuir quentinhas e álcool em gel. Essas pessoas, elas costumam dizer para mim que o único dia que eles sentem fome é domingo. Porque domingo tem menos gente na rua e estabelecimentos fechados, que agora todo dia é domingo. Para muitos já eram 5 dias sem um prato de comida. E por saber a dor do outro, muitos dividem a refeição. Ameniza um pouco o sofrimento. Se é um sofrimento, é muito. Para todos. Agora é aquela hora em que você se pergunta, mas como é que eu posso ajudar? Porque eu também estou aqui me perguntando, todos nós aqui. A página do Jornal Nacional na internet mostra como é que você pode doar cestas básicas. E essa noite você tem como relaxar e se divertir aqui na Globo. Vai começar agora Fina Estampa. Depois, o Brasil vai descobrir quem é o novo líder do BBB. Depois ainda tem Lady Night, com a Tata Werneck entrevistando Miguel Falabella. E em seguida, Renata Lopresti trazendo as notícias do Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.